Vamos continuar conversando sobre casamentos conforme ensina o Espiritismo. O Espiritismo, mais uma vez vou lembrar, é uma revelação de Deus que vários espíritos bastante iluminados, chefiados por um espírito mais avançado ainda, chamado o Espírito de Verdade, falando em nome do Cristo, ou pode ser o próprio Cristo, mas ele dizia como se fosse o Cristo, só que se intitulava o Espírito de Verdade. E ditou o Espiritismo aos homens para orientar a humanidade, contar para os homens como é a vida aqui em relação à vida espiritual e como é a vida espiritual em consequência da vida que vivemos aqui, da maneira que vivemos aqui. As religiões falam em casamento, mas elas não têm muitas informações. As informações que as religiões têm são informações desatualizadas, porque, por exemplo, os cristãos, que é o nosso caso também, se basearmos apenas nos evangelhos, nós vamos remontar a 2000 anos atrás, quando a cultura era outra, os conhecimentos eram outros, ou então ensinos de Moisés, mais tempo ainda, 3000 e tantos anos atrás. Nenhuma religião tem informações sobre união conjugal atualizadas. Não, mas o Espiritismo a tem, porque nós conversamos com os espíritos. Por exemplo, na Associação Espírita Luz de Caretas, que fica em Belém do Pará, nós recebemos 30 a 40 mensagens por domingo explicando a vida dos espíritos do lado de lá. Eles contando com um grupo de médiuns, eles se comunicam através da psicografia e contam como vivem, por que vivem, as consequências das atitudes deles aqui na Terra. Alguns dizem, criei bem meus filhos, estou bem, criei mal meus filhos, estou mal, roubei, enganei, fiz loucuras, olha a minha situação. Enfim, eles contam para nós tudo o que ocorreu com eles lá no mundo dos espíritos em consequência da vida desastrosa que levaram ou de uma vida cheia de paz que também levaram, que também viveram. Ora, esses espíritos confirmam como é que vivem do lado de lá, com companheira ou sem companheira, com companheiro ou sem companheiro, como é que funciona a vida do lado de lá. Mas agora, dando continuidade ao nosso estudo sobre o casamento, nós vamos continuar, depois chegaremos nesse item aí que nós estamos falando, mundo dos espíritos. Aqui na Terra é comum alguém viver casado uma vez, daí uns 5, 6 anos se separa, casa-se de novo, daí alguns anos se separam, casa-se de novo, enfim, passa uma existência toda, acaba contraindo um matrimônio 5, 6, 8 vezes, eu já vi. Ora, quais as consequências disso diante de Deus, do mundo espiritual? Segundo os espíritos, cada casamento desfeito é preciso ser desfeito com cuidado, com amor, sem causar prejuízo a outra parte. Se nos separamos, é porque nos tornamos descontentes com aquele casamento, chateados com o outro cônjuge, ou até com a morte do outro cônjuge. Aí é diferente. Muito bem. O cuidado que temos que ter é para, ao nos separar, se isso acontecer, que não é recomendável, mas vamos que tenha que acontecer, nós não causarmos prejuízo nem aos filhos que ficam com o cônjuge que vai cuidá-los, e nem tampouco ao cônjuge que ficou sem nós, ou seja, que foi nosso cônjuge, a pessoa que viveu conosco. Se houver prejuízos, teremos que corrigir em outra época, em outra encarnação.
Então, se uma pessoa que viveu, por exemplo, com 5 esposas, lá no mundo dos espíritos ela chega, vai encontrar os espíritos por lá. Pode encontrar cada um, pode até nem procurar encontrar, porque em cidades e mais cidades, uma imensidão de cidades espirituais, nem sempre a gente chega e vai encontrando. Mas pode ser que o espírito queira. Eu quero encontrar aquela que foi minha segunda esposa, a que foi a terceira, enfim. Ele pode encontrar. E daí? Vamos imaginar que a quarta esposa tenha sido o grande amor da vida dele. Ele entrou em desespero quando perdeu ela. E agora lá no mundo dos espíritos a encontra. Como faz? Ele pode viver com ela lá no mundo dos espíritos? Pode ou não pode? Bem, há um grande engano aí, porque Jesus disse, está escrito em Mateus, se não me engano, capítulo 22, diz assim: os anjos do céu não se casam e nem se dão em casamento. Ou seja, não são dados a casamento e nem tampouco contraem casamentos, matrimônios. Isso diz o Evangelho segundo Mateus, que Jesus falou isso. Já os espíritos nos dizem que não é bem assim, que lá no mundo dos espíritos há casamento sim, porém há um critério. É preciso haver muita sintonia entre os dois cônjuges, os futuros cônjuges do lado de lá. É preciso haver muito respeito entre eles. É preciso haver mérito. Por quê? Vamos imaginar que nós cheguemos na direção espiritual lá e falamos assim: eu quero separar uma dessas casas lindas aqui, desses conjuntos residenciais do mundo espiritual, e viver com aquela que foi a minha quarta esposa lá na Terra. E vamos imaginar que ele diga assim: você tem mérito, você fez algo de bom, vamos ver sua ficha. E olha, e não encontra nada de bom. Porque na última encarnação aqui, nos dedicamos apenas em ganhar dinheiro. Então, não nos preocupamos com ninguém, não construímos amor a favor de ninguém, portanto, eles não vão permitir. Ele vai dizer: você não tem mérito. Aí a minha futura esposa pode se apresentar e dizer: chefia, eu tenho mérito. E ele olha para ela, e ela toda brilhosa em luz, e diz: realmente você tem mérito. E até pode permitir, em virtude do mérito dela, que nós possamos viver juntos lá. Mas no geral é assim que funciona. Tem que haver sintonia entre duas pessoas que se amam de verdade e haver mérito. Se não tiver mérito, não pode viver no mundo espiritual, com nenhuma companhia espiritual. Como casados, como se lá também tem casamentos, viu? Você vai dizer: mas Jesus disse que não tinha. Calma, não foi bem assim. Foi mal compreendido aquilo que Jesus disse. Jesus disse: os anjos não se casam nem se são dados em casamento. Os anjos, ele não falou espírito comum. Anjos quer dizer espíritos bastante puros, bastante avançados. O espírito, quando chega à pureza, ele não necessita mais de se casar com ninguém, porque ele não tem essa necessidade. Ele ama a todos. Onde ele estiver, ele está bem, ele está feliz. Então não precisa ele viver exclusivamente na companhia de um outro espírito. Ele não tem essa parte a ser locupletada nele. Não precisa. Ele não tem nada que se completar. Ele é puro. Então, Jesus disse: os anjos. E nós seremos apenas espíritos em evolução. Claro que não existe anjo. Existe espíritos bastante avançados. Anjo é a maneira de falar, dando demonstração que estamos nos referindo a espírito puro, a espírito avançado, tá? Mas vamos esquecer essa comparação, né? E vamos falar sobre nós. Lá nas cidades espirituais, que nós chamamos de colônias,
Lá tem casas, escolas, estudos, universidades, trabalhos, lagos, bibliotecas, bosques, tudo de belo. E nós vamos morar lá, enquanto não voltamos em reencarnação. Moraremos 20, 30, 50, 80, 100, depende da evolução e a necessidade de cada espírito para vir continuar sua lição aqui na Terra. Nesse período que estamos morando lá, se nós temos um outro espírito a quem amamos muito, e esse outro espírito está no estado de esteve num corpo feminino e nós num corpo masculino, é evidente que nós vamos encontrá-lo e vamos querer nos unir de novo. Mas poderemos nos unir sim, em cerimonial lá, que nessas colônias espirituais existem casamentos sim. Tá? Existem alguns espíritas radicais que dizem, não, Jesus disse que não existe. Existe sim, tá? Jesus estava se referindo nos degraus bem elevados, os que são puros e que nós chamamos vulgarmente de anjos, tá bem? Compreenderam bem até aqui? Vamos continuar. Aqui na Terra, nós temos filhos, né? Vamos imaginar que nós gostamos mais de um filho do que do outro. E a nossa tendência é dar mais carinho por aquele filho que gostamos mais. Como fica a nossa situação diante de Deus, diante da nossa consciência? Bem, nós não devemos proteger mais um filho do que o outro, mas isso é instintivo. Um filho numa outra encarnação já pode ter sido nosso pai, nosso irmão querido, nós podemos ter um laço de amor muito grande com ele. E agora vamos imaginar que nós temos aqui na Terra 4 filhos. E um desses 4 é um desses que já foi meu pai em outra encarnação e eu o amei muito, amo mais do que os outros, porque assim já aconteceu. Ou às vezes já fui filho dele e ele já foi meu filho e agora de novo ele está sendo meu filho. Como é que eu não vou olhar para ele e não vou sentir mais, algo mais por ele do que pelos outros? Vou sentir sim, mas o que deve acontecer? Eu devo controlar os meus sentimentos, amar a todos para que não surja ciúmes, ser justo com todos, tá entendendo? Mas isso ocorre. Existe aquele filho também que foi meu inimigo noutra encarnação, pode ser. Eu possa ter prejudicado ele e ele foi meu inimigo. E agora eu pedi para ele ser meu filho, para eu me harmonizar com ele, para eu levá-lo à escola todos os dias, colocá-lo no meu peito, dar carinho, mesmo ele assim meio arredio, com o tempo ele passa a gostar de mim também. E nós vamos destruir em nós os sentimentos ruins de inimizade. Vamos construir muito amor entre nós. A finalidade da família é essa: é construir amor, eliminar arestas anteriores, desenvolver os nossos sentimentos cada vez mais, aprender a perdoar, eliminar o egoísmo. Cuidado, saiba criar seus filhos, desenvolva o amor, porque os seus filhos são muito importantes para você, é claro, junto com o seu esposo, com sua esposa, é evidente. Tá? Vamos continuar num outro item? Falamos que no mundo espiritual, com quem casaremos, com quem viveremos. Tá? Existe um caso interessante que já me perguntaram, e se eu não quiser ter filhos aqui? Bem, quando nós trazemos um programa para viver aqui junto com alguém, por exemplo, um cônjuge, né? Claro, tanto faz sexo masculino quanto feminino, e não termos filhos por algum motivo, então nós não vamos ter os filhos. Ela pode ser de saúde plena, eu posso ser também de saúde plena, mas não vem o filho, porque não está no nosso programa, tá? Mas há casos que têm filhos programados,
Porque nós precisamos trabalhar, produzir os filhos, criá-los para a vida, para Deus, para o mundo. Nós fomos criados, não fomos? Então temos obrigação de produzir nossos filhos. Produzir não é bem a palavra? Ou seja, propiciar meios dos espíritos nascerem como nossos filhos. É essa que é a palavra correta. E aí nós, porque gostamos de muito passeio, somos egoístas, só vivemos os interesses das vaidades do mundo, não queremos filho para nos atrapalhar. Não, filho dá trabalho, eu não quero trabalho. Ah, é? Faça isso. Você ficará com grande dívida. Dívida porque deixou de cumprir o seu programa. Você agiu como egoísta. O correto é pedir a Deus, eleve o pensamento, fale com Ele. Senhor, mostre a mim, seja em sonho, seja mesmo com visões, ou respondendo aqui na minha mente, se devo ou não ter filhos, eu estou em dúvida. Mas eu já te adianto, se tiver algum filho programado na sua vida, você sem querer vai desejá-lo. E aí pedirá a Deus, virá seu filho e você vai amá-lo muito e vai cumprir o seu papel.